Olá, hoje no nosso podcast nós vamos tratar de um assunto bastante interessante. Vai ser um programa bem diferente, mas eu queria pedir a vocês, antes de apresentar os meus convidados de hoje, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal ainda, que se inscreva e que dê o seu like aqui no programa para que a gente possa chegar a mais pessoas e possa levar o nosso conteúdo a mais pessoas. Hoje nós vamos tratar de um assunto que tem tudo a ver com política também, que é a questão do jornalismo. Por que o jornalismo no Brasil hoje tem uma credibilidade baixa com parte da população? Por que hoje boa parte da imprensa que formava opinião não forma mais? Então eu chamei para conversar sobre isso hoje dois jornalistas que eu tenho uma relação, além de uma relação muito boa, são dois jornalistas que eu considero o que há de melhor no Rio de Janeiro. Então eu queria apresentar aqui primeiro Daniel Pereira, que um amigo de longa data, já trabalhamos juntos, foi secretário de comunicação da Prefeitura do Rio, trabalhou em vários veículos de comunicação. Então, Daniel, prazer você estar aqui com a gente hoje para a gente discutir esse assunto. Grata satisfação. E meu outro convidado é o Jean Teófilo, que já foi colunista do Informe o Dia, Informe JB, da Veja, trabalhou no Globo, enfim, também já rodou bastante por aí, conhece bastante de jornalismo e certamente vai contribuir muito para o nosso debate aqui. E eu já queria começar por você exatamente. Por que você acha, qual o diagnóstico que você faz para a imprensa que teve um papel tão importante, principalmente naquele processo de redemocratização, está passando agora por uma crise de credibilidade com uma parte significativa da população? Isso não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas que a própria imprensa divulga sobre a credibilidade das instituições. O jornalismo que já esteve lá em cima, hoje perdeu muitas posições no ranking de credibilidade. Ao que você computa essa perda de credibilidade? Bom, primeiro, olá a todos que estão nos acompanhando. Olha, Rodrigo, eu acho que não existem respostas simples para questões complexas. E essa é uma questão complexa, que tem vários fatores. A gente vive num país de baixíssima leitura. As pesquisas indicam aí que cerca de 98% dos brasileiros mal leem um livro por ano. O advento da tecnologia fez com que a gente seja bombardeado diariamente por uma quantidade de texto e informação nunca vista antes. Teve uma pesquisa da ONU que diz que hoje a gente recebe em uma semana mais informação que os nossos bisavós recebiam durante a sua vida inteira. Se você parar e conversar com seus amigos, você vai ver. Muitos deles devem comentar: eu não estou lendo mais tanto quanto eu lia antes. Por quê? Porque ele parou de ler? Não, é porque ele está perdendo o tempo dele hoje lendo bobagem, lendo WhatsApp, está vendo TikTok, está vendo Instagram. Eu acho que está havendo uma grande mudança, mas eu acho que ainda existe um certo respeito da população em relação às marcas da grande imprensa. Não porque elas estejam praticando um jornalismo de excelência. Não, meio que não estão. Mas porque elas existem há muito tempo. É diferente de você ler um editorial do Estadão, que durante décadas eram tratados como os grandes editoriais da imprensa, e hoje não são. E você tem a velocidade hoje e as bolhas que as pessoas acabam recorrendo, que é ouvir aquilo que elas querem ouvir. Aí, Daniel, o Jean tocou num ponto que eu acho que é o cerne da questão. Você não acha que a imprensa ela ficou muito voltada para ela mesma? Quer dizer, ela insiste em temas, em pautas que muitas vezes são de interesse de uma pequena bolha, não são do interesse geral da população? Isso talvez não seja parte do problema? O processo de comunicação ele não inclui só a imprensa, né? Eu costumo dizer que a realidade se impõe. Se a gente pegar desde lá de trás, se comunicava em algum momento da sociedade com um correio, mandando carta que o rei colocava ali um carimbo, e daí surge a ideia de não mata o mensageiro, coitado do mensageiro, porque o mensageiro só ia lá. Aí, de repente, um cara chamado Gutenberg vai lá e inventa a prensa. E aí você consegue imprimir mais coisas e daí surge uma ideia de comunicação de massa, né? Que você está falando com mais gente.
depois você vem com a rádio, depois você vem com a TV. E tudo isso pensando num modelo de imprensa onde a velocidade da informação acaba. Você está querendo saber primeiro, o leitor está querendo saber primeiro, o ouvinte está querendo saber primeiro. Quando pinta a internet e, sobretudo, as redes sociais, esse modelo acaba, de fato, mudando. E as pessoas vão saber primeiro hoje pelo jornal impresso ou ali na rede social. Talvez seja essa a questão da imprensa, né? Hoje, quando você está se pensava em algum tempo que a imprensa ia pautar, já agora dentro da sua pergunta, né? Que a imprensa ia pautar os assuntos para a sociedade. Hoje essa pauta não vai mais sair dali, vai sair primeiro da rede social. E você percebe que existe uma inversão. Boa parte da imprensa hoje corre atrás das notícias que vêm dessa rede social. Então, dentro daquele princípio do quarto poder que a imprensa tinha há alguns anos, há 20 anos, de que é ela que vai ali olhar pela população, é ela que vai fiscalizar o judiciário, o legislativo e o executivo, esse modelo me parece que não funciona mais. Por quê? É porque a imprensa perdeu a credibilidade? É porque o jornalismo está muito ruim? Não, é porque a realidade se impõe. E hoje as pessoas se sentem mais à vontade de conversar. A minha filha, por exemplo, ela não lê jornal. Ela se informa, e é bastante informada, ela se informa por rede social. Então é um pouco disso. Acho que a imprensa não se preparou para essa mudança de paradigma. Essa é a minha avaliação. Perdeu credibilidade? Perdeu. Mas perdeu porque faz um serviço horroroso? Não acho isso. E vou te dizer mais, Bethlen. Hoje ainda, quando eu procuro uma informação que eu estou querendo saber de alguma coisa, para ter confiança de se aquilo procede ou se não procede, eu ainda procuro um veículo de imprensa. Então, assim, quando que isso vai mudar? Vai mudar totalmente? Eu escuto falar que o jornal vai acabar desde que criaram a rádio. E o jornal está aí. Como é que vai ser isso? Assim, quem tiver essa informação é o cara de $1 milhão, né? O cara que vai conversar com Elon Musk. E hoje em dia ninguém sabe exatamente para onde vai esse modelo. Pegando só a carona no que o Daniel falou, eu tive a experiência de fazer colunas de notinhas, que é uma coisa que só existe no Brasil. Em poucos países do mundo você tem esse tipo de jornalismo, você tem um jornal dentro de um jornal com pequenas notinhas de informação. E eu fiz isso tanto no tempo analógico, quando eu comecei, como no tempo digital, recentemente, na tentativa de retorno do Jornal do Brasil. Quando eu voltei a fazer, há 4 anos atrás, já via WhatsApp, já via Instagram, eu vi que aquilo tinha morrido. Aquela ideia da notícia curta, rápida, que repercutia mais do que as notícias do jornal do dia Não, eu seguinte, sou do tempo. Quando comecei na política, em 1993, para qualquer político, não, a grande sacada era você conseguir botar uma nota no Zósimo, que na época era uma colunista. uma colunista que tinha, no Boechat, que antes era o Swan, depois virou o Boechat. Você botava uma nota ali, aquilo faltava toda a imprensa. E depois o próprio jornal Globo atrás de você, Rede Globo, outras mídias menores, e uma quantidade de gente por conta daquela nota. Aquilo ali pautava toda a imprensa. Hoje, nem tem coluna para pautar ninguém, né? Sobrou quem informa o dia. Tem uma questão importante nisso aí. As fontes pararam de confiar nos colunistas também, né? Sim. Antigamente você conversava, vou falar com o cara, vou falar a verdade pro cara, e o cara vai ali, você vira a fonte do cara, o cara confia em você confia nele. Essa relação me parece que teve uma mudança, assim, muito erro saindo em coluna também. Muita operação. Exatamente. Então, assim, acaba que a credibilidade da informação da própria coluna, você fica naquela. E mais do que você não ter certeza se aquilo é daquele jeito mesmo, quem tem a informação primária e poderia ser fonte para passar para o colunista, ele hoje não passa mais. Ele prefere colocar aquilo na rede social dele, ser ele o agente da notícia, ao invés de terceirizar e chamar um colunista para falar. Porque você fala para muito mais gente hoje, dependendo do canal que você usa, do que a leitura de uma coluna. Dependendo da coluna aí, você vê que até colunistas estão tentando se reinventar e não é fácil, né? Por exemplo, a Berenice, que saiu do Extra, montou
site, enfim, tem uma página lá na internet tentando se reinventar, mas, enfim, ainda não pegou, né? Fica muito ali restrito ao meio político, quer dizer, não é uma coisa que se popularizou, né? O Daniel falou uma coisa importante, que é essa coisa de a gente sempre ouviu falar que o jornal ia acabar, a gente sempre ouviu falar que o rádio ia acabar, o rádio não acabou. O rádio ia acabar por causa da TV. Depois, por causa do cinema, rádio, TV, jornal, internet. Nenhuma dessas mídias acabou. Agora, quer ver um dado curioso? Sabe quando foi a primeira vez que um estudioso usou a expressão overdose de informação, information overload? Em que ano você acha que foi? Que menor ideia. 1968. Um estudioso americano usou a primeira vez esse termo, se referindo à sobrecarga de informação que as pessoas recebiam por causa da televisão. E você tocou num ponto importante. Eu acho que, por exemplo, o grande sucesso do Bolsonaro nas redes sociais. Bolsonaro tinha um bloqueio na imprensa, porque a imprensa no Brasil tem uma coisa meio de jogar pela ponta esquerda. Ele percebeu que a tecnologia permitia a ele uma coisa ímpar. Ele podia ligar uma câmera, abrir um microfone e falar direto com as pessoas. E hoje é isso. Quantos milhões de seguidores ele tem? 20 e poucos milhões, né? Uma coisa absurda. Não, tem mais. Tem mais? Tem mais. Ele, se você somar... eu não tenho os números atualizados, não, mas se você somar o YouTube dele, Instagram, Facebook, ele tem mais de 30 milhões de seguidores. Eu lembro que ele tinha, assim, 5 ou 6 vezes mais do que o Lula, né, de seguidores. Uma coisa Porque o Lula joga no velho esquema e ele percebeu essa mudança. Mais do que os seguidores propriamente dito, o alcance daquilo. Porque Sim. às vezes você não pode fazer um número só em cima dos seguidores, né? O cara às vezes fala na rede dele para pouca gente, mas aquela rede dele vai ser compartilhada por muita gente, vai sair no jornal e vai conseguir uma grande repercussão. Então a questão do alcance do Bolsonaro é realmente uma coisa impressionante. E uma coisa que eu acompanhei muito, né, a primeira campanha dele. Você achava que poderia ser uma coisa ali de robô, uma coisa que fosse uma indução artificial, vamos dizer assim. Quando esse cara começa a andar em aeroporto, andar pelas cidades, e você percebe que tem uma multidão atrás dele, eu acho que a própria imprensa não estava preparada para isso, não. Não. Essa é a questão, porque o que você estava pensando ali que era num mundo, né, um mundo irreal, um mundo artificial, não, na rua aquilo começa a se colocar. E até então, eu não me recordo muito bem de manifestações à direita. Normalmente as manifestações até então, ela tinha um caráter mais à esquerda. Sim. E de repente, de uma hora para outra, com o poder de rede social, que nunca tinha sido usado dessa forma aqui no Brasil, ele consegue levar uma verdadeira multidão atrás dele. Não tinha ninguém esperando isso, essa é a verdade. Mas falando sobre esse viés da comunicação, desculpe, já, é só porque, só para não perder esse fio do Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro tem outra coisa que ele também foi muito esperto na hora de comunicar. Ele percebeu, e eu tive com o Quaquá aqui semana passada, que é vice-presidente nacional do PT, e ele é um crítico disso, ele percebeu que a maioria da população, em que pese assimile muito bem as pautas econômicas da esquerda, essa coisa de programas sociais, distribuição de renda, coisa e tal, ela é conservadora nos costumes. E o PT resolveu importar, né, essa pauta woke americana de ficar discutindo linguagem neutra, ideologia de gênero, que você fala para uma camada muito pequena da população. Não que as pessoas não tenham o direito de debater isso, pelo contrário, mas você deixou de falar para uma massa grande de pessoas para falar para uma massa pequena. E aquela massa grande que você falava, que era a favor do seu discurso do ponto de vista social, ele é radicalmente contra o seu discurso comportamental, né? Esse discurso dessa pauta de importada dos americanos. Então, o Bolsonaro foi muito malandro, ele foi discutir costume, ele foi discutir essas pautas de costume, ele foi enfrentar a esquerda muito pelas pautas de costume. Acho que tem dois dados aí, Rodrigo. Uma é a coisa que o Mano Brown, lá dos Racionais MC, fala, que a esquerda brasileira perdeu o contato com a realidade. A esquerda brasileira, metida a intelectual, pedante, arrogante,
tem essa pauta, que eu não diria nem americana, acho que ela é nórdica. Porque você vai olhar nos Estados Unidos, quem deu os direitos a boa parte dos direitos da comunidade LGBTQIA+, eu não sei mais quais são todas as outras siglas, foi o campo da direita. E por uma razão econômica. Os caras perceberam que essa comunidade, por exemplo, não tem filhos, não tem gastos com filhos. Muitos deles são profissionais bem-sucedidos. Esses caras estavam fora do mercado. E o que fez a direita americana? Botou esses caras para dentro do mercado. Por uma questão de grana. Não foi uma questão de, somos liberais. E as pessoas têm uma visão equivocada, eu acho, da sociedade brasileira. Como a esquerda, durante muito tempo, em função da reabertura, de toda o oba-oba que foi nos anos 80, quando acabou o regime militar, tinha essa visão de que o Brasil é um país de esquerda. Não é. O maior partido fascista que existiu na época da Segunda Guerra Mundial foi a Ação Integralista Brasileira, maior do que o Partido Nazista Inglês. É preciso também compreender o que essa palavra fascista tem. Porque o fascismo surgiu não como uma coisa... Não é o nazismo. O fascismo surge na Itália como uma tentativa. Inclusive, o Mussolini era um cara de origem comunista, com propostas sociais, mas com outra visão que não a do comunismo tradicional. Mas esse é um outro equívoco, né? Que o fascismo e o nazismo, principalmente o fascismo, ele tem um caráter intervencionista do Estado muito forte, que é uma característica muito mais da esquerda do que da direita. Do socialismo. Então, quando você taxa um cara de direita de fascista, há um equívoco intelectual nisso terrível, porque se você pegar digamos assim, os pilares do fascismo, todos eles são extremamente intervencionistas. O Estado é que comanda a vida de todos, o Estado é que provém, o Estado que faz, o Estado que manda, que é muito mais dentro de um caráter de esquerda, de um Estado mais agigantado, do que um caráter de direita, que é o Estado mais diminuto. Então, assim, é um equívoco quando, principalmente a esquerda, usa essa questão do fascismo para rotular uma pessoa de direita, né? Agora... o Mussolini era um stalinista que brigou com o Partido Comunista e trilhou o caminho dele. Exatamente. Eu uso símbolos. Por que fascista? Porque vem de fácil, aquele símbolo dos romanos, que é um machado envolto por um feixe, que representa a união e a força do Estado. A origem da palavra fácil é essa. Sim. Não é? Aí as pessoas, por uma desinformação, confundem o fascismo com o nazismo, que é uma coisa... Foi ali o ponto fora da curva, né? Os caras exageraram por uma questão também muito regionalizada. Você vai estudar a história do Hitler, você vê que já existiu a questão da perseguição aos judeus, já existia no século XIX, naquela região. Então foi uma coisa que se misturou e criou um efeito, um tsunami terrível para a história da humanidade, mas que as pessoas aqui confundem muito. E eu acho que a grande confusão é essa, achar que o Brasil é um país... porque fez o samba, a malemolência do samba. E aí você vê como eu estava falando da questão da boa parte da imprensa viver numa bolha, viver um pouco fora da realidade. Esse é pedantismo. Você veja que saiu semana passada uma pesquisa, não sei se foi da Datafolha, DEC, enfim, um instituto desse qualquer que divulga na grande mídia, mostrando que a maioria da população se declara de direita. 40% da população se declara de centro-direita para a direita e apenas 20%, aproximadamente, estou errando por poucos números, se declaram de centro-esquerda de esquerda. Ou seja, a maioria da população se considera de direita. E eu senti um certo espanto na mídia divulgando isso como se fosse... Que absurdo, tomar bola nos peitos, não sabia disso. Como pode? Mas porque as pessoas, principalmente por causa da questão de costumes, você mobilizou uma direita que estava adormecida aí, né? Quer dizer, e aí a gente tem que dar mérito, em que pese eu tenha enormes críticas ao Bolsonaro enquanto líder político, acho que ele falha em vários momentos. A verdade é que o Bolsonaro teve um papel muito importante em despertar essa direita que estava lá, de alguma forma, adormecida nas suas casas. Falta de qualidade. Que você pega, por exemplo, na época da Ação Integralista Brasileira, o Plínio Salgado, que foi o grande líder da AIB, ele participou da Semana de Arte Moderna de São Paulo.
Acho que também tem uma questão que a direita não soube criar lideranças com qualidade e proposta. Você vê hoje essa polarização no Congresso. O que acontece? Você tem a turma que defende o governo e a turma que não defende o governo. E quais são as discussões programáticas? O que está sendo discutido? Porque eu não acredito que um cara de esquerda ou de direita divirja no que diz respeito às pessoas viverem na miséria. Da forma, a direita, por exemplo, que tem uma ligação com a questão do cristianismo. Ninguém é a favor de ver as pessoas passando necessidade. Por que não há um entendimento? Porque você não tem discussão programática. Você tem um fla-flu eterno, que, aliás, é uma característica grande do Brasil. Reduzir tudo ao fla-flu. É isso. É uma perspectiva assim, mais agora, apesar do nome ser politicast, ser uma coisa voltada para a política, puxando aqui agora para o campo da comunicação, acaba que a direita se apropriou mais da rede social para levar o discurso. E a esquerda ficou parada no tempo, imaginando que ia ser defendida por jornalista. Esse talvez seja o maior problema. E aí, cara, eu nem sei, Beto, para ser sincero, se isso foi pensado, se isso de fato aconteceu, porque a carruagem foi andando e as coisas foram se formando e de repente cria-se olha o conceito que a galera do Bolsonaro chega. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ele de cara pega tudo quanto é cristão e coloca nesse pacote aqui. Ele está falando com todo mundo só na frase de efeito. Aí eu vou te perguntar, qual foi a frase de efeito que o Lula usou? Lula lá. Lula lá. Percebe? Essa talvez seja a questão da comunicação mais importante. Existe um movimento contínuo que as coisas vão mudando, aí você vai se apropria do verde e amarelo da seleção brasileira. Você começa a chamar as pessoas para a rua, que era um lugar de protestos antigamente de esquerda. É uma comunicação que ela vem casando muitas coisas, que envolve marketing, que envolve publicidade, que envolve imprensa, que envolve uma série de ações. Enquanto o outro lado, aí eu estou tentando particularizar a forma de você levar o discurso mais longe, vamos dizer assim. O outro lado está preso ainda numa forma de comunicar e está parado lá no Lula lá. Talvez esse seja um motivo importante para a gente pensar no que vai ser o futuro do Brasil. Por exemplo, saiu no domingo, que teve a manifestação do Bolsonaro em Copacabana, saiu a notícia de que o Elon Musk teria dito que poderia comprar a Globo. Bom, então acho que a gente tem essa matéria. Vamos botar aqui a matéria, só para a gente... De onde sai isso, assim? Eu fui pesquisar e percebi que sai de um comentário de um bolsonarista que marca o Elon Musk lá na rede dele, na X, né? Marca ele falando, olha, você resolveria o problema do Brasil gastando alguns dólares e comprando essa Rede Globo. Você sabe que isso é uma premissa que, na verdade, tem um fundo de verdade, porque a compra do Twitter se dá dessa maneira. O Elon Musk um dia foi criticado por um usuário e uma pessoa, um fã, escreve para ele, Elon Musk, por que você não compra logo esse negócio? E ele pergunta, quanto é que custa? E logo em seguida ele compra o Twitter. Isso tá bom, tem nada a ver com a compra da Globo, mas dá uma margem de... Existe no Brasil uma reserva de mercado para não pode, concessões de comunicação. O Globo é uma concessão pública. Muita gente não sabe isso, mas um canal de televisão é uma concessão pública, como um rádio. E você só o brasileiro nato ou naturalizado pode ser dono, né, você pode até ter acionistas estrangeiros, mas o controlador, quem manda a empresa, só pode ser um brasileiro. É uma questão de segurança nacional, pela forma de defesa desse argumento, é uma questão de segurança nacional. Agora, chega a ser engraçado a gente pensar isso num mundo globalizado, e aí sem o duplo sentido da coisa. Num mundo globalizado, a gente imaginar que isso vai continuar acontecendo? Imagina, tem mais gente assistindo tem mais gente assistindo hoje no YouTube do que a TV Globo.
Tem mais gente assistindo no YouTube. A Globo transmite no YouTube. É uma loucura. Na Globo, não. Sim, outro dia eu vi um jogo do Flamengo e aquela minha caixinha, né, da net deu problema. Eu fiquei desesperado. Sou um flamenguista saudável, tá? Com todo respeito. Caramba, como é que eu vou ver o jogo? Aí eu olhei. Como assistir Globo online? Entre no Globoplay, faz o registro, sem pagar nada, e você automaticamente é jogado para o YouTube e você assiste a Globo no YouTube. Porque é o do GE, né? Eu acho que o GE tem no YouTube. Sim. É. Mas isso é uma loucura. Porque como é que a Globo tá dotando dinheiro no YouTube? Mas você assiste a CNN no YouTube. Sim. Você assiste vários canais fechados. A questão, no fundo, A Jovem Pan, o grande sucesso da Jovem Pan, que era uma rádio em São Paulo, quando eu morei em São Paulo, garoto, a Jovem Pan virou uma potência. Uma potência no YouTube. Depois que abriu um canal na TV fechada, mas era potência no YouTube. A questão não pode ser só, e acho que essa discussão aqui nossa é boa nesse sentido, porque a questão não pode ser só pela ferramenta, pelo veículo. Não é bem isso. O que eu acho que assim vai ser uma mudança de paradigma é quando você entender que quem é o importante nesse processo todo é o produtor de conteúdo. Essa é a questão. Não me interessa se eu vou fazer isso para o YouTube, para a televisão, para a rádio. O formato, ele vai se adaptar com a ferramenta e com o veículo. O importante é como esse jornalista vai fazer para conseguir dar informação com credibilidade antes de todo mundo, ouvindo todos os lados, sem cometer injustiças que acabem com a reputação do outro. Era nessa direção que a gente precisava avançar. E hoje qual é a discussão que se tem? Se você regula a rede social, se você regula a Big Tech, se você regula a imprensa, se você não regula, se a imprensa tem que ser livre, se não tem que ser livre, virou uma coisa que você deixa para o legislador tomar uma posição que deveria partir do próprio jornalista. O problema desse negócio de regular, eu sempre digo às pessoas, eu sou contra qualquer tipo de regulação, seja da imprensa, das redes sociais, porque o problema é o seguinte, quem é o censor? A grande questão, quando você fala em regular, por pior que seja uma liberdade extrema, é melhor do que você ter uma pessoa que vai dizer, ou 2 ou 10, que vão dizer o que uma massa de 200 milhões de pessoas no Brasil pode ou não falar nas redes sociais. Porque qual é o critério? Né? A gente não pode desconhecer que nós estamos tratando com seres humanos. Você tem os seus costumes próprios, você tem seu posicionamento político. Essa pessoa vai avaliar, vai conseguir sempre avaliar com critério de isenção completa postagens que sejam o que é agressivo e o que não é agressivo. Você tem legislação. O que eu discuto hoje, com essa frenesi de censura que hoje tem na internet, tirar contas do ar, você tem regras hoje muito claras. Se eu publico uma coisa que é ofensiva a você entra na justiça, eu sou processado, tem que me retratar, tira meu post do ar. Eu acho que você pode discutir que as penas são baixas. Vamos aumentar as penas. Então, o cara que difama o outro, como nos Estados Unidos, você tem uma indenização cavalada, que em geral as indenizações são muito baixas. Você pode discutir isso agora. Você tem instrumentos para punir as pessoas. Agora você estabelecer. Não, vamos regular as redes sociais. Então, a partir de agora tem um comitê, como estava previsto nessa lei na PEC do Orlando, né? Nessa legislação de regulação da internet. Então, um comitê que vai fiscalizar o que é fake news. O que é fake news? Será que só tem fake news nas redes sociais? A imprensa não produz fake news nenhuma? Olha, eu queria até que vocês botassem outra matéria aqui, que eu pedi para separar, que é o caso do tal do tio Paulo, aquela confusão que deu, que virou uma discussão nacional, que é um típico caso que eu considero uma fake news da imprensa. Por quê? Porque a imprensa muitas vezes se arvora em dar notícia rapidamente. E aí recebe o que é muito comum na política acontecer. Eu fui vítima disso, mas eu não quero nem botar um assunto político nesse caso, apesar de estar num politicast, eu quero botar um assunto da vida comum do cidadão para ver como funcionam as coisas. A imprensa muitas vezes faz uma associação com o Ministério Público, com a polícia, recebe um dado
sigiloso, o investigado não tem acesso a esse dado. Ele não tem como Vazamento você fazer. seletivo. Ele aí recebe uma peça daquele processo em sigilo de justiça, a imprensa publica, aquele cara tem a reputação assassinada, né, que ele é tratado como criminoso, não tem nem como se defender. Ainda tem uma cretinice que o meio de comunicação fala, não, mas eu dei espaço para o cara responder. Como é que o cara vai responder? Uma nota de Não rodapé. tem Né? acesso Uma ao nota processo. de rodapé, às vezes. A resposta Esse vem com caso nota de do tio rodapé. Paulo é um caso, claro, sai nas redes sociais, começa tudo pelas redes sociais, porque Sim. hoje quem dá notícia instantânea pulou à frente da grande mídia, né? Que a mulher levou um morto para assinar um empréstimo no banco. E vamos falar já aqui uma coisa, nesse caso aqui, quem grava é o banco. Sim. Então você imaginar que existe uma isenção já nessa história, já de cara não, porque você tem o banco gravando e entregando isso na mão das pessoas. Sim. Cadê a isenção? Aquilo ali virou um rastilho de pólvora. Uhum. Não estou dizendo nem que, eu, sinceramente, não sei. Fazendo julgamento, não está fazendo julgamento. Estou falando assim, baseado num rastilho de pólvora, a polícia já é pautada, prende a mulher no mesmo dia, como se ela estivesse querendo cometer uma fraude, levar um morto para assinar um negócio para poder tirar um dinheiro para ela. Imagino que o contexto da história seja esse. No dia seguinte, aparece um motorista do Uber como testemunha dizendo que não é bem assim, que o cara estava vivo, que o cara foi até o banco de livre, espontânea vontade, o cara não estava morto, que o cara morreu no banco. Ou seja, começa uma confusão. Mas nesse momento... Mas é o caso do mau jornalismo. Mas é o caso do mau jornalismo, Rodrigo. Quando teve, por exemplo, a queda do avião que matou o Eduardo, lá de Pernambuco. O Eduardo Campos. A imprensa reproduziu várias vezes o depoimento de um cidadão que disse que ter visto uma pessoa ainda viva de olhos claros agonizando. Isso foi repetido várias vezes. Esse caso, eu até agora não tenho claro para mim se o tio Paulo estava vivo quando chegou no banco, se ele morreu no banco, se essa mulher realmente tem problemas mentais. Não sabem nem se ela é, até agora, ninguém ainda explicou se ela é sobrinha ou não. Mas fizeram julgamento. Então, se você não tem... presa. Pois é. Sim. Baseado numa notícia que saiu na internet, virou um rastilho de pólvora, foi para a grande mídia, pautou a polícia. Bota o delegado para falar em cima de um caso que ele ainda não investigou. Uhum. Depois ele já fica com uma dificuldade de voltar atrás da palavra que ele deu, porque ele deu uma entrevista em rede nacional. Como é que volta atrás agora? Como é que não era bem isso? Ela estava usando remédio, não estava usando remédio? Aí, assim, para melhorar a história, no final de semana colocaram a família dela no Fantástico, que dá conta do seguinte: ela nunca teve nenhum tipo na história dela de ação que pudesse burlar algum tipo de lei, querer levar algum tipo de vantagem. Era uma pessoa ali da família, tomava conta dele mesmo, o empréstimo estava pedido muito tempo antes, que era para comprar uma televisão e fazer uma obra porque a locomoção dele não estava boa. E agora? Quem é que vai? Vamos imaginar, não estou aqui fazendo julgamento de que para nenhum lado, pendendo para nenhum lado. Mas em ela sendo absolvida dessa história, quem é que vai pagar pelo transtorno causado na vida dela, na família dela? A gente teve um caso na prefeitura do Rio, quando eu ainda estava lá, que foi o caso do Fale com a Márcia. Sim. Meu irmão, a Márcia é uma pessoa do bem, nunca se envolveu em nada errado, não tem nada contra ela. Uma assistente social, uma mulher de subúrbio, uma mulher trabalhadora, uma mulher que venceu com muito trabalho e continua trabalhando até hoje, não tem um cargo gigante, não tem dinheiro na conta, não tem envolvimento com nada, não tem nada contra ela, absolutamente nada contra ela. Mas ela não podia mais andar na rua, meu irmão. E eu vou te dizer, eu mesmo, quando fiz uma das campanhas, já fiz muitas campanhas, você sabe disso, eu fiz uma das campanhas e resolvi cantar a música da campanha. Porque às vezes eu escrevo o jingle e deixo outra pessoa cantar, né? Não precisa aparecer. Desse daqui eu resolvi cantar e a música foi para televisão.
Eu fui buscar minha esposa uma vez na rua e pela primeira vez na minha vida levei uma vaia, porque tinha saído aquela imagem ali do cara cantando e uma matéria do pessoal. Olha, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é aquilo outro. Só porque eu estava fazendo meu trabalho. Então que a gente devia pensar até que ponto a imprensa às vezes não é usada para eu tô ali para cobrar alguma coisa de você porque eu não gosto, porque é a minha posição. São os princípios básicos que deveriam reger essa profissão, que é uma profissão que eu amo, é a minha profissão, eu escolhi. Mas os princípios básicos são isenção necessária, fidelidade aos fatos, intenção de verdade, objetividade possível, relevância e direitos humanos. Tudo que você faz, meu irmão, tem que estar dentro desse. Quando você pensa em isenção, como é que eu vou ter isenção se o meu canal, se o meu jornal, se a minha revista ganha dinheiro daquele governo X para fazer aquela matéria? Que isenção que tem nesse. Uhum. E quando eu puxo um assunto que foi que a gente falou no início, não interessa absolutamente ninguém além do meu umbigo. Qual relevância que isso tem? Não, mas o patrocinador ali, quando é privado, é ele que paga pelo patrocínio dele, tá tudo certo, é negócio dele. Agora, e quando é governo? Como é que funciona isso? Qual o critério? Por que se coloca hoje em dia ainda meio bilhão de publicidade para comprar? Às vezes o cara não está nem ligado tanto na publicidade, na informação que ele quer passar pela propaganda. Ele está querendo usar aquele dinheiro que ele deu ali para aquele veículo para tratar depois a opinião, a narrativa do editorial. É isso que a gente precisa começar a pensar. Mas por que a Petrobras gasta uma fortuna anunciando? Foi uma empresa que antigamente tinha até a BR Distribuidora, que depois agora virou uma empresa privada, foi vendido o controle. Mas por que a Petrobras gasta uma fortuna em publicidade? Mas olha, acho que a gente cai numa questão também que é a história da sociedade do espetáculo. Né? Tem uma historiadora americana chamada Barbara Tuchman, que ela tem um livro chamado A Marcha da Insensatez, no qual ela defende a tese que a sociedade nunca avançou porque as pessoas tiveram ideias corretas e certas, mas porque as pessoas fizeram besteira. Até os anos 50, era muito difícil você ter jornalista de celebridade. Você tem a Mônica Bergamo, que todo mundo conhece. Você tem um Paulo Francis, que você falava que todo mundo conhecia. Quando você começa a ter celebridades, Ozzy, um Boechat, Hélio Gaspari, essas pessoas se tornaram semideuses. Aí você vê como é que um erro vai virar um problema. O Boechat fazia uma brincadeira às vezes que era o seguinte: ele ligava para uma fonte, aí com o dia que a coluna estava com pouca nota, ele: meu irmão, me dá uma nota, mesmo que seja errada. Eu tenho duas, a nota de amanhã e a errada do dia seguinte. Já garantiu 2 espaços. Que começa como uma brincadeira pueril, acaba depois virando uma coisa mais séria. Eu uma vez fui reclamado de uma nota, não vou citar o nome da colunista aqui para não criar constrangimento. Eu fui reclamar com uma colunista sobre uma nota que ela tinha dado completamente fora de contexto. E ela disse para mim, mas se eu for checar todas as notas, não tem coluna. É isso, você tem que ter cuidado. Aí chega no ponto que eu queria chegar com vocês. Fala-se tanto em regular a internet, fala-se tanto em você botar um freio em fake news que saem nas redes sociais. Não tem cabimento você pensar nisso e, ao mesmo tempo, a imprensa continuar assassinando reputações, como acontece em vários casos, que, na minha opinião, não deixa de ser uma fake news também, ou então uma coisa até mais grave, porque você está assassinando a reputação de uma pessoa com uma informação confidencial que nem a pessoa teve acesso, como o caso que eu citei aqui. Você pega um sujeito que está sendo investigado, há um vazamento seletivo, seja por parte da autoridade policial, ou por parte do Ministério Público, se vaza-se para a imprensa é o sujeito da fonte, para você dizer quem é, aí aquilo ali vira um assassinato da reputação, sem o cara ter direito de se defender. Nós tivemos um caso na Lava Jato, de um reitor em Santa Catarina se suicidou. E depois foi inocentado. Foi inocentado. Não tinha nada contra ele. Um maluco que falou dele, coisa e tal, que foi dedicado, um ladrão, um corrupto.
O cara não aguentou a pressão, o cara foi 2 dias depois excomungado da universidade, tudo que a Lava Jato falava era plena verdade, ninguém chegava. A vida dele estava ali, né? A vida dele estava ali. Era o trabalho dele, era a família dele, era a forma dele de lidar. Aí, de repente, não. Chega alguém que fala mal de você porque não gosta de você, pelos motivos particulares. Aí pergunto, tem cabimento você regular a internet e a imprensa continuar tendo esse tipo de prática? É a notícia pela notícia, vale qualquer coisa? É isso que eu questiono. Sabe que me lembra muito a história do tio Paulo? A turma mais nova, não sei se conhece, o caso da escola básica. Para quem não conheceu, esse fato aconteceu nos 80, né? Não sei se 80 ou 90. Final dos anos 80. Final dos anos 80, numa escola em São Paulo, 2 alunos menores de 10 anos disseram que estavam sentindo transtornos intestinais, na barriga, dor. Famosa caganeira. Caganeira. Não sei se pode falar essa palavra no programa, mas era isso. E disseram para os pais que tinham sido molestados pelos professores da escola. O repórter da TV Globo, que soube disso, jogou isso no ar. A escola fechou. Os donos tomaram uma paulada na rua. Tiveram suas vidas completamente destruídas. E descobriram um tempo depois que os 2 garotos que tinham feito a denúncia tinham tido um caso de prisão de ventre. Puro e simples. Agora, antes de se investigar, esse afã do furo, eu quero ser o primeiro a dar a notícia. Isso destruiu uma instituição de ensino que existia há 40 anos em São Paulo. Isso é fake news? Isso não tem o potencial da fake news? Eu vou te dizer até, mas isso é um crime. Isso é um absurdo. Isso é... Aí você tocou a palavra. É um crime. Talvez precise de regulação. Você tem o Código Penal. Se fizesse, na verdade, o que manda, se os jornalistas lessem o manual dos seus próprios jornais, sim, mas aí já resolvia bastante coisa. Aí a imprensa diz que eu já escutei várias vezes. Bom, mas aí o cara falou e reproduziu o que ele falou. É jornalismo declaratório, né? Exato. Então basta, que a gente chamava no início da internet, chegando com mais força, né, do jornalismo participativo, onde você tem um leitor que chegava lá, te passava ele próprio a pauta e você escrevia em cima disso. Uma coisa é quando você tem o tempo para apurar. Outra coisa é quando você tem, igual você falou da colunista, o cara te manda, eu acho que o Jean não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu vou falar, de acordo com o leitor tal, o Jean é... Quem é que vai desfazer isso? Quem é que vai correr atrás dessa informação? E quem não vê amanhã depois, quando eu colocar a justificativa dele, não é todo mundo que vai ver. Quem é que vai fazer essa conta do que está certo e do que está errado? O que eu acho, no final das contas, é que a realidade ela acaba se impondo. E a regulação de mercado hoje se faz para onde você está colocando o dinheiro de publicidade. A imprensa, a informação, seja ela num jornal, seja ela na rede social, o que está motivando essa discussão não é o bem da sociedade. O que está motivando essa discussão é quando está migrando o dinheiro que antigamente ia para um comercial num veículo tradicional e hoje está indo para uma Big Tech. Hoje a motivação, posso falar com toda segurança, é financeira. Não vejo ninguém fazendo uma discussão séria sobre os problemas para a sociedade que uma informação errada, que uma fake news possa dar para a sociedade. Não é por aí. O problema é, se a gente parar de fazer isso daqui, fulano de tal que acabou de chegar não vai conseguir crescer, ele não vai conseguir aparecer, porque a gente aparece muito mais quando cria uma mentira do que quando fala uma verdade. Mas você foi cirúrgico, Daniel, num comentário, quando você falou que a grande imprensa não se preparou para essa grande revolução tecnológica que nós estamos vivendo. Eu chamo, Jean, das carpideiras da imprensa. Das carpideiras. O mundo, ele muda. As pessoas pensam diferente. Você quer ver o que eu acho o maior erro da comunicação brasileira, da TV Globo, foi ter acabado, por exemplo, com a TV Globinho. Foi o maior erro, porque aquilo ali formava público. Aquilo ali na parte da manhã, as crianças estavam vendo o desenho, estavam acompanhando. Quando você perde isso, você não está formando público da manhã. Hoje a minha filha não vê televisão. Hoje a minha filha vê tudo pela computador, pela rede social. Olha, eu tenho uma coisa. De todas as idades. Você está falando um negócio que é fato.
Você vê muitas vezes a direita, não, porque a Globo vai acabar, porque a Globo, sei que o Bolsonaro. O caso é simples, você tocou no fato. A mídia tradicional, a mídia televisiva principalmente, né, o ícone a Globo, não conseguiram fidelizar o público mais jovem. Por exemplo, eu tenho um bebê, eu tenho uma filha de 8 anos, tenho uma filha de 22. Nenhuma das três assiste televisão mais. Uhum. Esquece, não tem televisão, nem sabe Não, o que é eu isso. também nem sabe o que é isso. Consome instantaneamente lá, Netflix, não sei o quê, YouTube, acabou, esquece. Então, Você assiste o programa quando você quer, na hora do que você quiser, que você pode parar e voltar 3 horas depois e continuar assistindo. E não era uma coisa da nossa realidade quando a gente era criança. então o público hoje de televisão é basicamente um público mais velho, que vai morrendo, vai acabando. Ou o público de classe C. Como você vê que a TV Globo, por exemplo, você olha, outro dia eu passei muito tempo sem ver o Jornal Nacional. Outro dia foi assistir, cara, o que é isso? A linguagem já era completamente diferente. Por quê? Porque a classe média alta, a classe mais alta, está toda em outra esfera. Está se alimentando de informações. Hoje, você pode ler o New York Times normalmente de manhã. E o New York Times, para mim, é um exemplo de um veículo que soube se reinventar nessa nova realidade que o Daniel falou, que reinventou o modelo de negócio. O New York Times, alguns anos atrás, estava indo na breca, inventou uma assinatura digital que custava, acho que era $1. E quando os caras sugeriram isso, os velhos jornalistas, vocês vão matar a nossa empresa. Hoje, o que sustenta o New York Times são milhões e milhões e milhões de assinaturas de $1. E a edição impressa do New York Times virou uma coisa mais para quem quer ler a New Yorker no domingo, ou alguém que quer guardar o piso para ganhar do passarinho. Aí você percebe que no Rio, por exemplo, vamos particularizar aqui a história e trazer um pouco para a nossa realidade. Me pareceu uma ação precipitada quando o principal jornal que a gente tinha aqui impresso, por exemplo, era o Globo. Uhum. Quando eles deixam de ser um jornal que cobre bem Rio de Janeiro, que fala bem Rio de Janeiro, que é daqui, e eles viram um jornal nacional para querer consegue concorrer com a internet. É isso que eu estou querendo dizer. E nem com o jornal de pior, nem consegue Exatamente isso. Não, às 6h15 da manhã já está. Não dá tempo. E no dia seguinte não vai ter nenhuma análise diferente do que você já viu na internet. Não, o que interessa, por exemplo, você chegar no dia seguinte, abrir o jornal e ler uma matéria que teve um engarrafamento de 35 quilômetros na Avenida Brasil. Você já está em casa, você dormiu, você tomou café. O mais importante é ter uma análise, olha. Se a prefeitura, que é uma porcaria, fez uma obra aqui maluca, que está dando agora um nó no trânsito. Precisa ser feita essa obra. Não, você tem a matéria seca sobre engarrafamento, que não existe mais. Se ainda existisse, que talvez, aí fica a sugestão para os meus colegas editores de jornal. O que caberia, talvez, no dia seguinte, é uma análise mais profunda do fato. Isso sim. Olha, engarrafou o trânsito porque agora está indo mais rápido quem vai de ônibus e quem está indo de carro está se enrolando. Então, fora do horário do rush, vamos fazer o quê? Vamos conversar com um especialista aqui para dizer que ao invés de ter, vai ter água não seletiva. Fora do horário do rush. Nos finais de semana, vai estar aberto. Informação. O problema é que o jornalista que faz essa mídia tradicional, ele está querendo disputar, ao invés dele criar um mercado para ele está querendo disputar com outro que dá a informação mais rápido. Ao invés de ele fazer um bem para a sociedade, ele acaba fazendo um mal, porque naquela velocidade que sai a informação lá, ele vai acabar condenando a sobrinha do tio Paulo. Essa é a história. Tem mercado para todo mundo, Beto. Dá para todo mundo trabalhar. O jornalismo, para mim, continua sendo uma profissão assim linda, é importante, tem credibilidade. Agora, o que não dá para você imaginar é que a sociedade está avançando e que o seu método, a sua forma de trabalho vai continuar sendo aquela de 50 anos. Isso aí realmente... Você falou do Globo e o velho Gaspo, ele tem uma definição do Globo que eu acho maravilhosa. Que o Globo hoje em dia parece Atenas clássica. Em colunas e ruínas. De louco. Boa ideia. Se você não sei se reflete a realidade, eu estou fazendo um julgamento, mas que a ideia que a frase é inteligente, a frase é inteligente. Eu acho que o grande problema do jornalismo é que uma casta
que comanda o jornalismo nacional, né, passou a ter uma arrogância de que a opinião deles equivale. Ou seja, então eu vou impor a minha opinião à sociedade. Não vou retratar a opinião da sociedade, eu vou impor a minha opinião. E a internet fez com que as pessoas se comunicassem entre elas e diretamente, tivessem suas próprias opiniões, e digamos assim, essa imposição da opinião, que até 10, 15 anos atrás era possível, né, com um bombardeio de informações, ela está cada vez mais difícil. O César Maia tinha uma frase muito boa, que ele dizia, por exemplo, que o PSOL tem uma representatividade, o PSOL ocupa um espaço na imprensa que não corresponde à representatividade do PSOL na sociedade brasileira. Por um pedantismo, uma arrogância intelectual dos jornalistas que trazem essas pautas nórdicas, que não dizem nada. Que são pautas elitizadas. Não é discussão. Não fala com o povo. Entendeu? Não fala. O povo quer emprego, o povo quer comida, a casa boa. Sabe qual é o problema da apuração? Aí vamos falar de jornalismo. Poxa, gente que já trabalhou tanto em redação. A apuração acaba sendo a parte mais importante da história. O problema é que cada vez você tem menos jornalistas, teve uma demissão muito grande, cobrindo mais pautas. Então, esse cara, ele sai para a rua para apurar, ou ele vai ligar para as fontes dele, ele já sai com uma tese. E ele vai encontrar personagens, ele fala, tem que falar com um especialista. Você tem ali uma lista de 5. O que couber dentro da sua tese é o que vai sair. Você não sai como se fosse para entender a história. Você já sai com o que você quer falar. E vai colocando como se fosse uma roupa, né? Se apropriando daquele discurso, usando vozes de outras pessoas. Quando você faz isso, se o teu jornal... Essa conversa eu tive quando entrei na profissão, que a gente sai, às vezes, da faculdade de jornalismo achando que vai mudar o mundo, né? Você tem essa coisa do jovem que eu vou fazer... poxa, grande denúncia da minha geração. Pois é, vai ser... Você sai com essa ideia. E um colega já mais sábio do que eu, já mais antigo, ele falou, olha só, funciona da seguinte forma na prática. Se você ganha dinheiro do Lula, você fala mal do Fernando Henrique. Se você ganha dinheiro do Fernando Henrique, você fala mal do Lula. Porque a tese do jornal, quem decide é o cara que está lá em cima. Não estão falando de Deus, estão falando do dono. É um negócio. Quando você entende que isso é um negócio, você já parte da primeira lei da profissão que está sendo quebrada. Não existe isenção. Você vai fazer a coisa com um direcionamento político. Já citou o New York Times, mas aí que está a diferença. O New York Times, ele vai no seu editorial e diz, olha, nós apoiamos o Partido Democrata. Acho isso bom, inclusive. O cara dizer saudável. Ele sabe que a opinião do New York Times, como você disse, é um negócio privado. A opinião do New York Times é uma opinião favorável ao Partido Democrata. Então você lê sabendo que o editorial é tendencioso ao Partido Democrata. Não que eles vão omitir, mas eles têm uma tendência a apoiar pautas do Partido Democrata. O problema no Brasil é que você finge que isso não existe. É um altruísta. O Jornal do Brasil é isento. O Dia é isento. Não tem isenção nenhuma. Entendeu? Tem um direcionamento, seja por questão ideológica, questão comercial, que existe. E cada vez mais, isso me parece ser um problema, que você estava falando que a credibilidade, para mim, ainda existe, tá? Não existe nada mais que tenha mais credibilidade do ponto de vista da comunicação, para mim, do que a imprensa. A imprensa continua sendo. Mas, cada vez mais, o jornalista está mostrando que essa questão da isenção, ela não é uma preocupação diária, não é uma preocupação constante. Quando isso acontece, é evidente que você vai ter as críticas a essas matérias, a essa forma de pensar na rede social. O que justifica essa primeira pergunta que você fez no programa, por que está caindo a credibilidade? É por isso, porque está ficando cada vez mais evidente, num momento de rede social, que não existe aquela isenção que se pregava antes para essa imprensa. Como que resolve isso? Talvez não tenha solução,
Mas talvez se o cara assume o papel dele e diz, olha, isso daqui, a gente tem que saber diferenciar o que é informação do que é opinião. Uhum. E a minha opinião está sendo dada a partir de porque teve um patrocinador que botou aqui e está tudo certo, a gente vai fazer desse jeito, isso tem que ficar muito claro. Tem que estar lá em cima escrito, link patrocinado. Essa matéria é um oferecimento de... É por aí. O que não dá para fazer, o que eu hoje vejo muito nos jornais, é misturar uma coisa com a outra. O público não sabe mais o que é verdade, o que de fato aconteceu, o que é fato. Por isso a gente fala fidelidade aos fatos. O que é fato e o que é opinião. Talvez esse seja o maior problema hoje da imprensa. Eu acho que uma coisa, cara, que a gente não abordou, que eu acho completamente bizarro, são as agências de fact-checking. E quem é que checa elas, né? Sim, mas quem é que vai checar as agências, não, mano? imagina fazer fact-checking antigamente, eram os jornais. Os jornais terceirizaram isso para vezes. E agora quem tem que vai checar o que essas agências estão checando? Não, e o mais incrível é quando eu vejo assim, essa informação ela é parcialmente falsa. Uma informação é verdadeira, ou você está dando uma informação que é fidedigna, você lê, pô, isso aqui é verdade. Ou é falso. Uhum. Parcialmente falso. É que nem meio grávido, né? Não, se tratando de jornalismo, não é parcialmente falso. 70% de verdade. Tem 70% de verdade. 72,5%. Não ficar redondo. Que conta é essa, né? Quem é o cara que faz essa conta? Como é que chega nesse resultado de que uma informação tem 72% de verdade? Mas aí a gente volta ao que a gente está falando antes. Não há possibilidade de você regular. Isso é uma sandice. Como é que você vai regulamentar num território livre como a internet, criando um comitê para avaliar o que é fake news? Quem que vai avaliar o que é fake news? Essas empresas de fact-checking? Quem é o censor? Esse é o grande problema. Quem é o comitê? Exatamente, quem é? Vai ter um governo do PT ou vai ter um comitê mais à esquerda? Aí vai vir o Bolsonaro, vai ter um comitê mais à direita. Claro. E aí vai ser isso? Nós vamos fazer uma eleição anual para um comitê? Mais uma. Exatamente. Vai ter um comitê eleito. O comitê que vai dizer o que você pode falar. E observe que o tripé da democracia, vou voltar a falar, é legislativo, judiciário e executivo. O quarto poder, que seria a imprensa, seria o fiscal disso aqui. As coisas que a gente está falando é que está se invertendo dentro desse processo democrático que a gente está hoje. Você tem esses três poderes, na verdade, falando em regular o que deveria ser o fiscal. É claro que assim, isso vai fragilizar, que é um debate hoje em todos os lugares, isso vai fragilizar a democracia. Você hoje não tem, esses poderes eles não andam de uma maneira que não seja conflitante, que seja colaborativa. É um brigando com o outro e a imprensa que poderia ser vamos todo mundo aqui colocar a bola no chão e vamos fazer uma discussão da sociedade de uma maneira mais equilibrada, mais isenta, mais próximo da realidade. Não. Essa função que seria do quarto poder está sendo atribuído hoje. Você está jogando numa medida preliminar por um decreto ou por a justiça que chega lá, isso pode, isso não pode, ou você processa alguém, o cara falou um monte de mentira na matéria, você processa o jornalista e no final vem o juiz e fala o seguinte, não, mas isso que ele falou tem relevância. Tem, mas é mentira. E aí, como é que faz? A gente cai na questão de novo da velocidade. A gente vai ter, sendo eleições municipais, e a gente está vendo aí, nós estamos no aula, assistindo o começo, né, do advento da inteligência artificial. Onde eu estava vendo uma oferta de um programa que era a cara do Morgan Freeman, Dr. Morgan Freeman. Você pode comprar esse programa, você fala uma coisa e a carinha do Morgan Freeman, gerada por inteligência artificial, fala aquele texto que você escreveu ou ditou com a voz do Morgan Freeman. Imagina como é que vai ser regular isso. Você não regular. Como você vai se precaver e como a sociedade vai se defender disso? Lembra o caso do Dória, que apareceu uma situação ambiente meio suspeito. Cercado de moças horizontalmente acessíveis e não mostrando muito vigor para estar no momento. Essa informação circula. Uau!
até desmentir. Como é que você vai fazer isso? Não é censura. E essa informação em especial, quando ela surge, ela já surge muito em cima da votação, que não dava mais tempo de fazer um grande trabalho para desmentir aquilo. Todo mundo achava, estava muito próximo, né? A ele e o França, se não me engano, né? Nessa eleição. Foi. Estava muito próximo. E todo mundo achava que isso daí ia garantir a vitória do França. Pois foi exatamente o contrário. Quando bate aquela informação ali, a própria sociedade repete essas coisas. Foi o contrário. Foi o contrário. Eventualmente aos candidatos que se aconselham, enfim, com a gente aqui, que trabalham com a gente, cara, se tem uma coisa que você não pode fazer, é fake news. Pois é. Porque fake news, ainda mais com a internet, com a velocidade que te dá, que antigamente sempre existiu fake news em política. Tem um caso clássico aqui no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, uma eleição apertada, que está 70% da população evangélica, também estava pau a pau, assim, uma prefeita assim, com 1%, 2% de distância na última pesquisa, fizeram uma revista fake lá com uma candidata vestida de mãe de santo, porque ela, com a maioria evangélicos, teve um impacto, e teve. E você não tinha tempo de desmentir isso. Você não tinha internet. Hoje, você dispara fake news, meia hora depois eu estou aqui falando na hora, né? Na hora. Eu me ritimizo. Então, você usar fake news na eleição é uma burrice, porque aquilo ali vitimiza o seu adversário. Mas aí vamos voltar para a política, porque isso é uma coisa que a direita percebeu e a esquerda, que ainda está naquela coisa que o Daniel comentou, achando que vai fazer revolução socialista com mimeógrafo a álcool, não percebe. Embarca, aí fica fazendo essa gritaria, esse mimimi. Não, tem que ter regulação. Não tem que ter regulação. Tem que ter transparência e código penal, amigo. Exatamente. Porque eu acho que as leis, para quem difama e calunia, ainda são muito brandas no Brasil. Você poderia... Isso era uma contribuição boa do legislativo. Aumentar as penas, aumentar as multas. Né? Se você é condenado, você pagar uma pena pesada, né? Uma cesta básica, meia hora por dia ali no com a eleição social. Com a eleição contra o prefeito, perde mandato, amigo. Com isso, a gente não está dizendo que não tem que ter crítica. É o contrário disso. Tem que ter... Por mim, pode ser cada vez mais crítico. Se você tem uma informação que fulano roubou, que fulano matou, que fulano sequestrou, e aquilo ali procede... Tem mais é que dá. Eu não sou a favor de passar a mão na cabeça, de passar pano para ninguém, não. Agora, a questão é a seguinte: você não pode colocar como se fosse verdade, uma opinião, inventando fatos sobre a pessoa. Essa é a questão. Separar, vou voltar a bater nessa tecla. O que é opinião do que é informação. Na informação, ela não pode estar errada, e você não pode usar uma informação errada para conduzir uma opinião. Esse é o maior problema de hoje, né? Quem vai regular isso? Como é que vai ser? Essas são cenas dos próximos capítulos. Inteligência artificial. Infelizmente, mas eu acho que a gente pode já deixar marcado para em breve fazer outro. Puxando, a gente chega um pouquinho mais perto da eleição, a gente já fala um pouquinho dessa cobertura. Será um prazer. Pois é. Eu queria, primeiro foi que a palavra você, Daniel, te agradecer por você estar aqui com a gente hoje, e já fica guarda na tua agenda aí para voltar. Meu irmão, eu te digo com bastante tranquilidade, eu sou teu fã, eu gosto muito de você, eu acompanho você nas redes, eu acompanho suas ideias, assim. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, ainda mais com o Jean, que é um cara que eu gosto muito, que eu respeito. Sempre que você precisar, a gente está por aqui. Deixa um abraço para todo mundo aí que está assistindo e vamos em frente. Já, tuas considerações finais. Daniel falou tudo. Camarões do meu coração, você sabe que o lugar é no Curralzinho VIP. Você é um frasista, né? Muito bem. Você é um poeta. E aproveitar para fazer meu comercial. Vocês, por favor, quem estiver assistindo, não deixe de conferir o Janeiro, as melhores notícias do Rio, na palma da sua mão. Muito bem. Bom, gente, eu queria agradecer a vocês que assistiram a gente até agora. Mais uma vez, se não segue o canal ainda, passa a seguir, curte, dá o seu like, para que a gente possa fazer o nosso programa chegar a mais gente. Muito obrigado a vocês.